Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como validar a extensão do arquivo com JavaScript. E o que será implementado é o seguinte, por exemplo, eu seleciono um arquivo, no entanto, um arquivo JPEG. Erro, tipo de arquivo inválido. Selecione arquivo PDF. Somente posso enviar arquivo PDF. Inclusive, também ele não deixou pré-selecionado o arquivo. Mas se eu selecionar um arquivo PDF, o tipo de arquivo que a aplicação aceita, ok, está apresentando o arquivo que eu selecionei. Então, é esta validação que será implementada nesta aula. Validar a extensão ou o tipo do arquivo com JavaScript. Para começar, eu crio um novo diretório na área de trabalho, botão direito, novo, pasta, refere-se validar tipo arquivo. Abro no gerenciador de arquivos. Em seguida, abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Para abrir, eu simplesmente arrasto o diretório. Aberto o diretório, crio o primeiro arquivo com o nome de index.html. Dentro do arquivo, coloco a estrutura básica do HTML5, começo a digitar, seleciono HTML5, Enter, criou a estrutura básica, indicando que é um arquivo do tipo HTML, idioma português Brasil, aceita caracteres especiais e acrescento um título apresentando a mensagem validar tipo arquivo. Confiro como que está ficando no navegador. Para abrir, eu simplesmente arrasto o arquivo index e consigo abrir. Somente tem o título na aba do navegador, céu que validar tipo arquivo, o título que eu havia colocado. Dentro da tag corpo, eu acrescento a tag H1 para colocar um título que refere-se ao formulário upload ou validar tipo arquivo. Eu coloco validar tipo arquivo, só para ser mais claro o que eu estou fazendo. Depois posso criar o formulário. Utilizo a tag form para iniciar o formulário, finalizo a tag form, internamente indico que será utilizado o método post para enviar os dados. Em seguida, também acrescento action para qual página que será enviado. Eu deixo vazio porque nesta aula não será implementado a instrução para enviar o arquivo, fazer o upload e salvar no banco de dados. Isso será implementado no decorrer das aulas. Por isso, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Acrescento o atributo EncType, indicando que eu quero trabalhar com arquivo. Se você quer trabalhar com arquivo no formulário, é obrigatório acrescentar esse EncType, o atributo EncType e o valor multipart form data. Em seguida, uma tag label indicando que o usuário deve enviar, então deve enviar um arquivo. Abro a tag input, indico que este campo o usuário deve enviar um arquivo, file, name, nome do campo, com nome de comprovante, você pode colocar o nome que você quiser. Também coloco ID com o nome de comprovante. Nesta aula não será utilizado o ID, mas eu já deixo preparado. E quando o usuário selecionar alguma imagem ou qualquer outro arquivo, eu chamo uma função com o nome de validar tipo arquivo. E passo como parâmetro o nome do seletor comprovante. Abro aspas simples porque ao redor já está o aspas duplo. E coloco duas quebra de linha. Não haverá o botão porque, conforme eu já citei, nesta aula não será implementado a página responsável em realizar o upload e salvar no banco de dados. E crio agora um diretório com o nome de JS. Dentro desse diretório, crio o arquivo custom.js. Coloco um simples alerta e em seguida a palavra carregou, só para conferir que realmente está carregando JavaScript. Preciso incluir este arquivo JavaScript no arquivo HTML. Antes de finalizar esta tag, utilizo a tag script, finalizo a mesma, internamente o atributo source, indico que eu quero carregar um JavaScript que está dentro do diretório JS, o arquivo custom.js. Se eu retornar no arquivo, der um Ctrl F5, obrigatório dar Ctrl F5,
apresentou o alerta. Carregou, significa que está carregando. Ou se você clicar no botão direito, exibir o código-fonte da página e clica no link. Se carregar corretamente, significa que está correto o link. Posso apagar este alerta e crio esta função, validar tipo arquivo, e ela recebe como parâmetro o nome do campo, ou pode ser o nome do seletor. No meu caso, será o nome do campo, ou seletor. Seletor, sim, este seletor que será utilizado. Utilizo a palavra reservada para criar uma função, o nome da função, validar tipo arquivo, que eu havia copiado do arquivo index, e recebo o seletor como parâmetro. Aqui também você pode colocar o nome que você quiser do parâmetro, mas depois, no decorrer da implementação dentro da função, você precisa utilizar o mesmo nome. Posso colocar um comentário para ser fácil de identificar para que serve cada funcionalidade. Utilizo document, em seguida .getElementById, porque será um ID que eu vou utilizar. O ID, esse ID, observem que a mesma palavra, sendo o seletor, eu estou enviando como parâmetro. Se eu colocar o nome do seletor aqui, é a mesma coisa. Se eu colocar o nome do seletor, primeiro eu faço com o nome do seletor, depois eu implemento de forma dinâmica. Crio uma variável com o nome de imagem ou arquivo, porque eu quero validar um arquivo, é arquivo genérico. Dou um console.log, console.log, em seguida o nome da variável, arquivo. Eu quero receber de um campo file, depois tem a posição 0, deixo somente na posição 0. Depois eu acesso a outra posição. Conferir se realmente dá o console log quando eu selecionar o arquivo. Ctrl F5 para recarregar, botão direito, inspecionar, venho no console porque é aqui que vai ser impresso o console log. E seleciono um arquivo, seleciono este arquivo PDF, clico em abrir e tenho um erro. Não encontrou a posição 0 que eu havia colocado. Posição 0, sim, porque eu coloquei file no singular, é files. Como eu alterei no JavaScript, então preciso dar um Ctrl F5 para recarregar. Interessante, importante que ele deu este erro, porque assim, caso você tenha colocado somente o file sem o S, apresentou o mesmo erro conforme no meu caso. Agora sim eu tenho as informações. File, dentro do file eu tenho a última alteração, o nome do arquivo, o arquivo que eu havia selecionado, o tamanho do arquivo. Na aula anterior, no tutorial anterior, eu apresentei como validar o tamanho do arquivo. Caso você queira ver a aula anterior, abaixo há o link para acessar a playlist completa. E o tipo do arquivo, é esse type que será utilizado. Então, posso pegar a posição type, coloco o ponto e em seguida type. Será que eu consigo recuperar agora o tipo? Seleciono novamente o arquivo. Agora, ou melhor, dou um Ctrl F5 para recarregar, seleciono um novo arquivo, eu tenho o tipo do arquivo. É esse type que será utilizado para validar. Copio e acrescento um if. Se o que estiver dentro do arquivo, file, o arquivo que eu estou enviando, e no arquivo tem o type. Se o type for diferente do que isso daqui, não, eu não copiei. Está aqui, eu preciso copiar a extensão do arquivo. Você pode pesquisar na internet por mimetype, isso aqui refere-se ao mimetype. Pesquisa por mimetype, você pode validar vários tipos de arquivo. Aqui eu quero validar é só o PDF. Coloquei o comentário, validar o tipo de arquivo, apresentar a mensagem de erro. Para apresentar, neste caso, será utilizado um simples alerta, mas você também pode utilizar o switch alerta. Abaixo da aula tem um tutorial apresentando como utilizar o switch alerta. E a mensagem será a seguinte. Primeiro coloco erro, tipo de arquivo inválido. Em seguida, selecione arquivo PDF. Será que ele apresenta agora a mensagem? Dou um Ctrl F5. Se eu escolher um arquivo PDF, não apresentou erro nenhum. Se eu escolher um arquivo com outra extensão, uma imagem,
Erro, tipo de arquivo inválido. Selecione arquivo PDF, porque eu selecionei um arquivo JPEG. Sendo JPEG, não pode ser. Comento este console log só para vocês terem. No entanto, observem que eu estou mantendo o arquivo. Eu quero limpar o campo. Para isso, faço o seguinte. Pego a variável arquivo, ela recebe value porque o campo possui o atributo value. E esse atributo value eu atribuo um valor vazio. Então, desta forma, eu elimino o arquivo. Conferir, dou um Ctrl F5 para recarregar, escolho um arquivo, seleciono um arquivo inválido, um arquivo CSV, erro tipo de arquivo inválido, selecione arquivo PDF. Ok, observem que ele não manteve, mas se eu selecionar um arquivo válido, agora sim tem PDF. Inclusive, vocês viram que eu selecionei CSV. Eu retiro o comentário deste console log, novamente venho inspecionar e apresento o MIME-type do CSV. Selecionando o arquivo CSV, eu tenho o MIME-type do arquivo. Então, você pode utilizar o MIME-type do CSV para validar um arquivo CSV, um arquivo Excel do tipo CSV, porque arquivo Excel tem várias extensões. Comento novamente este console log, porque eu só queria apresentar para vocês outro MIME-type. E assim vocês podem validar o tipo de arquivo que a aplicação de vocês aceita. No meu caso, somente PDF. E além desta validação, observem que quando eu clico em escolher o arquivo, ele apresenta arquivos, todos os arquivos. Eu quero que ele apresente somente os arquivos PDF. Como que eu faço isso? No arquivo index, eu acrescento mais um atributo, acrescento depois do ID, utilizando esse atributo, eu indico qual é o tipo de arquivo que deve ser apresentado. Seleciono o MIME-type, venho no arquivo index e colo neste local dentro do atributo. Dou um Ctrl F5 para recarregar, escolher um arquivo. Observem que ele não está apresentando mais as imagens, o CSV, havia um zip, ele só está apresentando arquivo PDF. Desta forma, fica mais claro o que o usuário pode selecionar. Mas o usuário consegue desativar esse HTML, por isso que é necessário ter a validação no JavaScript. Mas também no JavaScript, o usuário consegue desativar. Por isso, precisa ter a validação. Por exemplo, se você for fazer o upload com PHP, é necessário ter a validação também no PHP. Essa validação no PHP será apresentado nas próximas aulas. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.